Rascunho 104. Resolver a equação, em que o primeiro membro é um produto de três fatores polinomiais do segundo grau, e o segundo membro é igual a menos 30. A resolução desta equação é de grande complexidade. Sendo o primeiro membro um produto de três polinômios do segundo grau, ao multiplicar, obtemos um polinômio de grau 2 mais 2 mais 2, igual a 6, que resulta em um polinômio do sexto grau. Se expandíssemos completamente o produto dos três fatores polinomiais do segundo grau, obteríamos uma expressão da forma ax à sexta, mais bx à quinta, mais cx à quarta, mais dx ao cubo, mais ex ao quadrado, mais fx, mais g. Se a equação não tivesse, como veremos em seguida, uma estrutura que permite uma mudança de variável de modo a transformar o polinômio de sexto grau num polinômio do terceiro grau, seria muito difícil encontrar soluções exatas. Esta equação foi propositadamente construída para ter uma solução algébrica elegante, o que é comum em problemas olímpicos. O truque da resolução está justamente em não precisar expandir esse polinômio de sexto grau, mas sim utilizar uma substituição inteligente. T é igual a x ao quadrado menos 3x, que transforma o problema em uma equação cúbica muito mais simples de resolver. O gráfico de um polinômio de grau 6 assemelha-se a uma onda com múltiplas oscilações. Se o coeficiente do termo de grau 6 é positivo, o que é o caso, ambos os extremos tendem para mais infinito. Pode ter até 5 pontos críticos, máximos e mínimos locais, e até 4 pontos de inflexão, onde a curvatura muda. Pode ter até 6 raízes reais, como no nosso caso específico, onde encontramos 6 soluções reais, isto é, o gráfico cruza o eixo x no número exato de raízes reais distintas. O segundo membro da equação é menos 30, pelo que graficamente, a sua representação corresponde à reta horizontal, de ordenada igual a menos 30. O conjunto solução, S, da equação, corresponde ao conjunto dos valores das abscissas dos pontos de interseção da onda, com a reta horizontal, ou seja, S é igual ao conjunto das abscissas dos pontos A, B, C, D, E, I, F. O gráfico correspondente a cada um dos fatores é uma parábola, neste caso, 3 parábolas com as concavidades viradas para cima. Ao primeiro fator, corresponde o gráfico preto, F, índice 1. Ao segundo fator, corresponde o gráfico roxo, F, índice A2. E ao terceiro fator, corresponde o gráfico verde, F, índice A3. Reparemos que os vértices das 3 parábolas não pertencem a uma mesma reta vertical, e é lícito que assim seja, porque como sabemos, a abscissa do vértice de uma parábola é dada pelo quociente entre o simétrico do coeficiente B e o dobro do coeficiente A. E os coeficientes A e B não são os mesmos nos 3 polinômios do segundo grau. Excluindo a expansão do polinômio do sexto grau, vamos fatorar os polinômios do segundo grau, em particular, os correspondentes aos segundo e terceiro fatores. Calculando as raízes do polinômio x ao quadrado mais 3x mais 2, obteríamos os valores menos 1 e menos 2, que fatoriza-se em x mais 1 vezes x mais 2. Relativamente às raízes do polinômio x ao quadrado menos 9x mais 20, obteríamos os valores 4 e 5, que fatoriza-se em x menos 4 vezes x menos 5. Analisando o gráfico, podemos visualizar as raízes, que correspondem às abscissas dos pontos de interseção das parábolas com o eixo dos x.
Contudo, rearranjando os fatores determinados, concretamente na multiplicação cruzada dos fatores lineares, obtemos duas equações do segundo grau, com um subpolinômio comum aos três fatores. Esta faturação estratégica faz com que na multiplicação dos três fatores, todos eles contenham a expressão x ao quadrado menos 3x, o que nos permite fazer uma mudança de variável t é igual a x ao quadrado menos 3x, possibilitando a transformação de um polinômio do sexto grau num polinômio do terceiro grau. Graficamente, a faturação, com base na multiplicação cruzada dos fatores lineares, faz deslocar as parábolas, alinhando-as relativamente ao eixo de simetria. Aqui podemos então confirmar visualmente o alinhamento entre os três vértices das parábolas, pelo que o eixo de simetria é o mesmo. Isto acontece pelo facto dos coeficientes a e b passarem a ser os mesmos nos três polinômios, e assim, as abscissas dos três vértices são iguais. Os três polinômios são da forma x ao quadrado menos 3x mais c. A parábola castanho é o gráfico da função t de x, correspondente ao subpolinômio comum x ao quadrado menos 3x. Fazendo a mudança de variável t igual a x ao quadrado menos 3x, o primeiro membro da equação passa a ser uma multiplicação de três fatores t mais 1, t menos 4 e t menos 10. Desenvolvendo esta multiplicação, obtemos um polinômio do terceiro grau em t ao cubo menos 13, t ao quadrado mais 26, t e mais 40. Com esta mudança de variável, obtemos uma equação em t, o que permite determinar a função h de x igual a x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 26x mais 70. O gráfico da função h de x interseta o eixo dos x em três pontos, cujas abscissas correspondem à solução da respectiva equação do terceiro grau, abscissas iguais a menos 1,48, 5 e 9,48. Cujos valores iremos em seguida calcular algebricamente. Vamos então resolver a equação cúbica. Pelo teorema das raízes racionais, as possíveis raízes são os divisores do termo constante, 70, divididos pelos divisores do coeficiente líder, 1. Sabendo que o conjunto dos divisores de 70 é constituído por mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5, mais ou menos 7, mais ou menos 10, mais ou menos 14, mais ou menos 35, mais ou menos 70, testando sequencialmente cada um deles. Durante o teste, verificamos que para t igual a 5, a equação transforma-se numa igualdade verdadeira. Portanto, t igual a 5 é uma raiz da equação, aliás já comprovada graficamente antes. O polinômio do terceiro grau pode ser representado pela multiplicação do polinômio do primeiro grau, t, menos 5, pelo polinômio do segundo grau, t, ao quadrado, menos 8, t, menos 14, que é obtido pela divisão do polinômio do terceiro grau pelo polinômio do primeiro grau. Vejamos resumidamente o algoritmo da divisão entre os polinômios. Passo 1. Escrever os coeficientes na primeira linha. Passo 2. Iniciamos com a raiz 5, trazemos para a terceira linha o coeficiente 1 do maior termo, e dividimos o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. Passo 3. Multiplicamos o resultado 1 pelo divisor 5, e escrevemos o resultado na segunda linha, abaixo do coeficiente menos 13.
Passo 4. Somamos algebricamente menos 13 com 5, obtendo-se menos 8, e escrevemos na terceira linha e na mesma coluna. Passo 5. Multiplicamos menos 8 por 5, e escrevemos o resultado, menos 40 na segunda linha, abaixo do coeficiente 26. Passo 6. Somamos algebricamente 26 com menos 40, obtendo-se menos 14, e escrevemos na terceira linha e na mesma coluna. Passo 7. Multiplicamos menos 14 por 5, e escrevemos o resultado, menos 70 na segunda linha, abaixo do coeficiente 70. Passo 8. Somamos algebricamente 70 com menos 70, obtendo-se 0. E escrevemos na terceira linha e na mesma coluna. O processo termina, pelo que os números na terceira linha correspondem aos coeficientes do polinômio de grau inferior ao 3, ou seja, são os coeficientes do fator polinomial do segundo grau. Pela lei do anulamento do produto, um produto é igual a zero, quando pelo menos um dos fatores é nulo. Isto é, quando t é igual a 5, ou quando t ao quadrado, menos 8, t, menos 14, é igual a 0. Para além da solução, t, igual a 5, resolvendo a equação do segundo grau, obtemos as três soluções do polinômio do terceiro grau. Como já tínhamos visualizado graficamente. Sabendo então os valores de t, que satisfazem o polinômio do terceiro grau em t, tendo por base a relação de t com x, utilizada na mudança de variável, t é igual a x ao quadrado menos 3x, temos que recorrer à função t de x e calcularmos para aqueles três valores de t quais os respectivos valores de x, que são no fundo as soluções do nosso polinômio inicial do sexto grau. Quando se pretende calcular para que valor de x corresponde t igual a 4 menos raiz quadrada de 30. Graficamente significa determinar a interseção de uma reta horizontal com ordenada igual ao valor de t, com a parábola correspondente à mudança de variável efetuada. Como a interseção entre a parábola e a reta não é apenas um ponto, mas dois pontos, então os valores de x, para o valor específico de t, são as abscissas dos dois pontos de interseção, c, índice, t, e d, índice, t, que são, como podemos comprovar graficamente, as abscissas dos pontos c e d, outras duas das soluções do polinômio do sexto grau. Do mesmo modo, quando se pretende calcular para que valor de x corresponde t igual a 5, graficamente significa determinar a interseção de uma reta horizontal com ordenada igual ao valor de t, com a parábola correspondente à mudança de variável efetuada. Como a interseção entre a parábola e a reta não é apenas um ponto, mas dois pontos, então os valores de x, para um valor específico de t, são as abscissas dos dois pontos de interseção, b, índice, t, e e, índice, t, que são, como podemos comprovar graficamente, as abscissas dos pontos b e e, duas das soluções do polinômio do sexto grau. Igualmente, se pretendemos calcular para que valor de x corresponde t igual a 4 mais raiz quadrada de 30. Graficamente significa determinar a interseção de uma reta horizontal com ordenada igual ao valor de t, com a parábola correspondente à mudança de variável efetuada. Como a interseção
entre a parábola e a reta, não é apenas um ponto, mas dois pontos. Então os valores de x, para o valor específico de t, são as abscissas dos dois pontos de interseção, A, índice, T, e F, índice, T, que são, como podemos comprovar graficamente, as abscissas dos pontos A e F, outras duas das soluções do polinômio do sexto grau. Concluindo, estas são as soluções da equação polinomial do sexto grau. Neste caso, 6 raízes reais. Vamos agora visualizar dinamicamente no GeoGebra a resolução desta equação exponencial com variável no expoente e na base. Iniciamos pela visualização da interseção entre os gráficos representativos do primeiro e segundo membro, cujas abscissas dos pontos de interseção correspondem às soluções da nossa equação. O primeiro membro na nossa equação é uma multiplicação de três polinômios do segundo grau, a que faz corresponder um polinômio do sexto grau. A sua resolução é efetuada fazendo uma mudança de variável, que permite transformar o polinômio do sexto grau num do terceiro grau. Essa mudança de variável rearranja as parábolas, de tal modo que o eixo de simetria é o mesmo para todas elas. Com as três soluções do polinômio do terceiro grau, e recorrendo à relação entre as variáveis, calculamos as 6 soluções da nossa equação inicial.